Bom dia, tudo bem contigo? Como é que tá sendo aí o seu dia? Você tá acordando agora? Você tá trabalhando? Tá indo dormir? Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu quero trazer aqui uma meditação bíblica, né, para que Deus venha te abençoar e venha me abençoar também através dessa meditação. Vamos orar? Nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos abençoa sempre, o Senhor nos tem dado a vida, graças a Ti por isso. Muitos de nós temos saúde, nós temos o que comer, nós temos pessoas que nos ajudam e temos os Teus anjos também que nos acompanham, Pai. Te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a aprender mais de Ti, venha nos dar sabedoria, que essa meditação sirva para reflexão, também para a nossa mudança de vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Efésios 2:8, Efésios 2:8 diz assim: porque sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é interessante assim que a gente sempre pode estudar a Bíblia e aprender mais de Deus. Então, quando a gente vai estudar sobre, sobre a salvação, a gente pode aprender muita coisa, né? E o plano de Deus é que todo mundo seja salvo, né? Tanto que João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, né? Para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio a essa terra não só para nos ensinar como amar, para nos mostrar quem Deus é, o amor de Deus, mas ele veio morrer por nós para que a gente pudesse ter os pecados perdoados, né? Isaías 53 fala ali ele tem um texto ali que fala sobre que Jesus, né? Que ele, né? Se referindo a Jesus, né? Foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Então, e lendo ali a gente começa a entender que o Messias que viria, né? Isaías foi escrito no antes de Cristo, então era uma profecia sobre a vinda do Messias, né? Que é o Filho de Deus. Jesus viria à Terra. Então ali mostra que ele viria para que ele morresse no nosso lugar, porque você, por serem pecadores, por sermos pecadores, a gente, por pecar, merece a morte, né? Então, se a gente merece a morte por causa do pecado, então não merecemos a salvação. E aí qual que foi a solução de Deus, né? Justamente entregar Jesus para sofrer no nosso lugar, para assumir a nossa culpa. E assim a gente pode ter os nossos pecados perdoados, a gente pode se aproximar dele e a gente tem o direito ao céu, não porque a gente merece, né? Mas porque Jesus morreu por nós e a gente aceitando essa graça, vivendo ela, então a gente tem, vamos colocar assim, o nosso título para o céu, né? Então a salvação ela é de graça, né? Então a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, então começa a obra de crescimento espiritual, né? O termo bíblico para isso é santificação. A gente aceita Jesus, justificação. Então Jesus nos torna justo pelos méritos dele, né? A gente tem um termo teológico para isso que é justificação pela fé. A partir daí começa a minha caminhada cristã e aí envolve a minha luta contra os meus pecados e as minhas tendências, né? Então, João 15 fala que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então, a partir do momento que eu busco a Jesus, ele me dá forças para que eu tenha a força para vencer os meus pecados. E durante esse processo todo, né, não é porque a gente cresce espiritualmente, a gente não cresce espiritualmente pela nossa própria força. O que não quer dizer que dentro disso não haja esforço. Não, não é isso. Tem um certo esforço humano, né, da nossa parte para a gente se afastar do nosso pecado, mas esse esforço ele é motivado
por Jesus, né? Pela graça de Deus. Então Deus nos dá força e Deus nos dá dentro de nós a força e um certo impulso para que a gente consiga e a gente faça a vontade de Deus. Então isso é um processo que leva a vida toda, né? Então até a nossa morte ou até Jesus voltar para nós, a gente sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que a gente vai precisar trabalhar para que a gente cresça espiritualmente, né? E no final, quando a gente permanecendo com Jesus, ou a gente morre ou Jesus volta, né? Se a gente ainda estiver em vida. No final, então, tem a glorificação, que é Deus nos dando o céu. E aí sim, nesse momento só que Deus vai tirar a nossa tendência pecaminosa, né? Enquanto a gente está nesse mundo, a gente vai ter pecados, a gente deve, né, pelo poder de Deus, lutar contra os nossos pecados, né? A gente tem que buscar vencer, né? E isso muitas vezes não é fácil para a gente, mas depois que isso acontece, depois que a gente está nessa luta, a gente aceita Jesus e é Jesus que trabalha em nós, nós só respondemos a essa graça, então aí sim no final nós teremos a recompensa, né? Você tem buscado Deus, você tem buscado se unir a Ele, você tem perseverado na luta contra o pecado, né? A gente tem Romanos 7 ali, o apóstolo Paulo falando da luta contra o pecado, né? Ele mesmo era muito pecador, ele diz ali que ele não se pegava assim, poxa, eu tenho a lei de Deus, mas o apóstolo Paulo, né? Eu não me vejo como guardando a lei de Deus, né? Tem Deus trabalhando em mim, eu vejo uma lei espiritual, realmente eu tenho um prazer na lei de Deus, mas tem uma outra lei, que é a lei do pecado, que me puxa para baixo. Então, se você está passando por essa batalha, você não está sozinho. Vários personagens bíblicos passaram por isso, vários personagens bíblicos falharam, né? Todos em algum momento falharam, só Jesus que não, porque Jesus é perfeito. E é Ele, por ser perfeito, por ser nosso Deus, é Ele que pode nos salvar. Vamos orar? Nosso Pai, obrigado porque o Senhor deu a oportunidade aqui dessa pessoa ouvir Tua palavra. O Senhor venha abençoar ela, o Espírito Santo venha ajudar ela a ter forças para vencer as suas batalhas, os seus pecados, porque nessa batalha, Pai, espiritual, a gente não batalha contra o sangue, contra nós mesmos, mas contra as potestades das trevas, Pai, contra forças satânicas que buscam nos puxar para longe de Ti, Pai. Se eu dê poder a essa pessoa para vencer as suas falhas, se eu me ajude nesse sentido também. Nos perdoa as nossas falhas, Pai, e nos dá disposição para Te aceitar, para crescer na graça e para pregar o Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, bom dia. Aqui é dia. Aqui é dia, né? Se é de tarde, é de dia também. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para você. E curta esse vídeo aqui, deixa o like e compartilhe ele com outras pessoas para pregar o Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. Até mais.